Bom dia, amados irmãos, na graça maravilhosa do Senhor Jesus. Que bom, que alegria de podermos acordar mais uma vez. Que bom que podemos estar mais uma vez na presença de Deus, nessa manhã maravilhosa que Ele nos concede. Te convido para que possamos, nesses momentos, passarmos aqui adorando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor e meditando na sua palavra, que possa realmente ser um dia agradável, que possa ser um dia maravilhoso na tua vida. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por nos conceder mais uma noite, um sono abençoado na tua segurança. Mas também, Senhor, queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa que nos concede, onde podemos, ó Deus, desde cedo desfrutar da tua presença maravilhosa conosco. Te pedimos, Pai, nessa hora, que ensina-nos. Dá-nos, ó Deus, a alegria de participarmos, ó Deus, desta manhã contigo, ó Deus, e uma manhã com Deus abençoada. Abençoa o teu povo, te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor no Salmo de número 117, que diz assim, irmãos: todos os povos devem louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Que Deus, através da sua palavra, nos conceda graça nesse dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Irmãos, para nossa edificação dessa manhã, reflexão da palavra de Deus, te convido a abrir a Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Marcos. Marcos, capítulo de número 12, versículos 41 a 44, que diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio muito do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Obrigado, Senhor, por nos conceder a oportunidade de abrirmos a tua palavra, Senhor, e meditar sobre ela. Nós pedimos a tua graça, Pai, em nome santo e amável do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que lemos, Marcos, capítulo de número 12, versículos 41 a 44, narra a história de depositantes dos seus dízimos, suas ofertas, assim como a mulher pobre. Mas a minha palavra aqui, irmãos, é como Deus nos vê. Como você acha que Deus te vê? Há uma historinha de um certo homem chamado Seu João, que ele foi numa loja de móveis, mas ele foi quando ele saiu do serviço, a roupa bem suja, do trabalho, alguns lugares rasgados, e ele foi comprar um móvel. E esse móvel que ele queria comprar não era barato, era um móvel de um preço até elevado. E o vendedor disse para ele: Olha, eu aconselho o senhor comprar outro móvel que está ali. É bem mais em conta. Ele falou: Não, mas eu quero é esse. E o homem falou: Mas você não vai poder pagar esse móvel, é muito caro. Aí ele ficou muito triste, saiu dali, aborrecido. E aquele moço saiu, ele chamou: Moça, eu quero ver aquele móveis. Quanto que o senhor pode pagar? Eu quero pagar à vista. Ou seja, irmãos, o primeiro homem, olhou para aquele Seu João com um olhar de alguém que desprezou, alguém que fez pouco caso dele, achando que ele não tinha dinheiro. Mas a outra mulher não, olhou para ele e perguntou como que ele ia pagar. Não perguntou se ele podia ou não pagar. Como o senhor vai fazer o pagamento? Ele diz: à vista. E ele pagou aquele móvel com o dinheiro, ainda deu uma boa gorjeta para aquela moça. Aí a pergunta é: como Deus nos vê? Nesse texto, irmãos, Jesus, que é Deus, conhecia os corações, se assentou ali do lado, as pessoas depositando as suas ofertas, mas ele observou uma coisa, irmãos, que muitos que ofertaram ali estavam depositando da sobra. Não era uma fé verdadeira, não era um depósito verdadeiro, era do que sobrava. Então, quando Jesus observa aquela viúva pobre que pegou as 2 moedas e depositou no gasofilácio, Jesus olhou para os discípulos e disse: Olha, ela com a sua pobreza e com as suas 2 moedas, ela depositou muito mais do que esses outros. Por quê? Porque ela depositou pela fé. Ela olhou para
aquele gasofilácio, ela colocou sua vida na obra de Deus. Como Deus nos vê e o que temos feito, irmãos, para a obra do Senhor. Não estou aqui pedindo dinheiro, não estou falando de dinheiro, eu estou falando da nossa vida. Mas talvez entre a questão do dinheiro também. Muitas vezes seguramos tanto que não ofertamos, temos medos, não temos coragem, não temos fé de ofertar e talvez quando sobra alguma coisa, ou a gente pensa que sobra, a gente entrega lá. E Jesus estava observando isso. Então, Deus nos vê além da nossa posição social. Olha a loja que o senhor João foi. Aquele homem primeiro observou a sua posição social. Ele não estava de paletó e gravata, nem de sapatos engraxados. Ele estava maltrapilho, ele estava com roupa suja. Mas ele poderia fazer isso. Deus vê o coração. E eu queria te levar, irmãos, para esse momento, pensarmos na nossa vida, a nossa disposição para Deus. Como é que temos ofertado a nossa vida para o Pai? Aquela viúva deu tudo o que ela tinha pela fé. Zaqueu, depois que ele é abençoado por Jesus, que Jesus manda ele descer da árvore, que ele vai para sua casa, Zaqueu abre o seu coração, abre a sua mente, abre a sua casa, abençoa aquele ambiente com a sua vida transformada. E ele ainda disse que queria abençoar os pobres, que ele mesmo tinha feito maldade com eles, cobrado a mais do que eles poderiam pagar ou do que ele precisaria receber. Quando olhamos também, irmãos, na escolha de Davi, quando Samuel vê todos aqueles homens avantajados ali, corpos grandes, que poderia ser um grande rei, Deus diz: não escolhi nenhum desses 7. Ainda falta algum? Aí vem Davi, aquele pequeno homem ruivo, e Deus olha para Davi e diz: esse é o homem, pode ungir, fala para Samuel. Como é que Deus nos vê? O que você acha que Deus fala de você? Deus quer ver, irmãos, o nosso coração, a nossa fé, a nossa possibilidade de nos entregarmos a Deus sem reserva. Deus nos vê além da nossa posição social, além das nossas posses. Como ele olhou para a viúva pobre. Deus nos vê, irmãos, além do nosso coração. Quero lembrar rapidinho aqui da vida de Caim. Caim era um homem lavrador, porém ele não levou a oferta de coração, aquela oferta que Deus se agradou, que Deus dissera para ele: se procedesses bem, não é certo que seria aceita a tua oferta, Caim. E para Abel, irmãos, que era pastor de ovelhas, ele levou do melhor que ele tinha, de coração, oferta de coração ao Senhor. Eu queria te convidar para que, na ótica desse texto, você se colocasse na presença de Deus, mas com o coração capaz de ouvir a voz de Deus, capaz de ouvir a aprovação de Deus e não se preocupar com o que os homens vê, com o que parece ser melhor para a nossa vista, mas o que Deus agrada, o que agrada a Deus. A viúva, ela foi lá e depositou do coração, da sua fé, a oferta da fé, a oferta que ela conhecia o Deus que ela estava ofertando, e não as vantajosas ofertas que as pessoas estavam fazendo ali, mais do que sobrava. Oferte a Deus a sua vida. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Faça como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Amém?
Pai, obrigado, Senhor, por mais esse culto. Obrigado por a mensagem que Tu trouxe aos nossos corações. Continue, Senhor, nos abençoando, continue nos guardando no decorrer desse dia, nos protegendo de tudo quanto é mal, Pai. Obrigado mais uma vez. Te agradecemos por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.